Olá, o Espaço Aberto de hoje tem o prazer de conversar sobre poesia e na obra completa de Luiz Vitor Martinello, Sobras Poéticas, Poesia Revisitada, com seu editor, Tiago Augusto. Obrigado por você ter vindo conversar com a gente na rádio e na TV Câmara. Obrigado pelo espaço, Nelson. Tiago, vamos entender primeiro o projeto para que as pessoas possam conhecê-lo. No dia 5 de novembro, agora, às 19h28, cabalisticamente às 19h28, no hall do Teatro Municipal de Bauru, lançamento de Sobras Poéticas, Poesia Revisitada. Mas é um projeto que vocês constituíram. Explica ele para a gente, por favor. O projeto ele tem o apoio do PEC, o Programa de Estímulo à Cultura, que é um programa feito pela uma lei municipal aqui de Bauru. Então eu escrevi um projeto no edital de 2017, fui aprovado e a partir disso que comecei a desenvolver toda a estrutura do livro para poder ter esse lançamento. Vocês têm 3 partes no projeto? Sim. Quando eu estava escrevendo o projeto, eu quis que ele fosse o mais completo possível. Então eu pensei em trazer as obras do Vitor, inicialmente era uma antologia, depois se transformou por conta de algumas mudanças de insumos, se transformou numa obra completa, mas eu não queria só a obra completa. Eu pensei em acrescentar mais disso, mais ao caldo cultural. Então eu convidei 4 ilustradores para poder reinterpretar a obra do Vitor e fiz um resgate da fortuna crítica. O Vitor tem um monte de recortes de jornal desde a década de 70. Eu li tudo isso e selecionei mais ou menos uns 30 e poucos artigos, que deu 50 páginas, falando do que o pessoal daqui principalmente falou do Vitor a respeito da poesia dele, algumas polêmicas que ele se envolveu. Então a intenção é ser uma obra completa que realmente celebra os 40 anos de carreira dele. Vitor, para celebrar esse espaço no tempo, você poderia comentar com a gente até para estimular o uso da língua portuguesa nas suas várias dimensões no dia a dia? A poesia é o teu prato preferido aqui, predileto. Como o tempo mudou o seu jeito de fazer poesia, a sua visão de mundo, as suas vivências, ou isso também não aconteceu com você? Não acontece. O tempo vai... Quando eu comecei a me interessar por poesia, eu estava no primeiro colegial. E o professor nos estimulava muito a decorar poemas, a declamar os poemas, fazia jogral, né? Tínhamos um jornalzinho, incrementava toda a cultura literária ali em sala de aula, mais que privilegiar a gramática. E um dia ele mandou fazer uma poesia. Para mim, poesia era rima. Aí então comecei, né? Até um poeminha que eu guardo, mas não ficou na minha cabeça, né? Eu acho que eu guardei porque parece que estava num caderno de um diário, mas não era isso. Eu acho que ficou na minha cabeça, né? Fui fazer poesia outro dia lá na casa. Não, foi outro dia visitar minha tia que mora na Rua do Marquês. Como que é? Putz, grila. Fui fazer poesia outro dia lá na Rua do Marquês, onde mora minha tia. Que poesia fazer me fez? Não era isso. Eu esqueci o poema. Não tem problema. Desculpa. De que forma a questão do estímulo da escola, que ele acabou de comentar aqui, porque para quem eventualmente não saiba, o percurso do Vitor entre escritor e sala de aula acabam formando várias gerações no tempo. Para você, Tiago, a gente aproveitar esse contraponto de gerações aqui, como você vê essa questão do estímulo dentro do histórico que você acabou acompanhando, do próprio gosto pela poesia, mas que ele levou depois para a sua missão de magistério, a relação entre poesia, estímulo à leitura, estímulo de obras literárias dentro da formação de cada um, para a gente pegar uma fração de 2 gerações diferentes aqui. Eu acho que nesse aspecto eu acabo fazendo um testemunho aqui a favor do Vitor, porque ele foi um dos meus professores que eu guardei ali no coração, assim como outros professores de literatura, que a gente lembra pelo nome, às vezes não lembra muito da matéria, mas lembra do carinho do professor. Eu conheci o Vitor no cursinho, e foi assim... Nossa, era um poeta dentro da sala de aula, e eu lembro dessa minha sensação de você acha que consegue compreender a grandeza do personagem ali falando, recitando os poemas próprios, recitando outros poemas. Então
essa conexão entre a sala de aula e a conexão da leitura e a importância da poesia é representada por mim também. Porque se não fosse por esses gatilhos de professores bons que, mais do que aplicar a matéria, mostravam o prazer da leitura, talvez esse livro e minha trajetória não tivesse acontecido. Então faz uma confissão, assim como a da memória, que nem sempre ela lhe dá a luz para você lembrar na hora, se tem algum texto que você já fez e você não escreveu, e ele se perdeu no tempo ou não? Não, eu escrevo. A não ser umas musiquinhas que eu invento, né? Que eu escrevi. Mas, musicalmente falando, eu não sou o Nelson. Então, só para a família que eu canto mesmo. Mas eu lembrei, acho que fui outro dia visitar minha tia que mora na Rua do Marquês. Gente, eu tô ficando. Eu tinha feito agora. De memória, não tem problema. Fui outro dia visitar minha tia que mora na Rua do Marquês. Mas, gente, não. Tô bobeando. Mas na poesia de memória, assim, não. Se eu não escrever, entendi, reescrever. E para eu decorar muitas poesias da literatura, eu decorei, mas por insistência de sala de aula. Entendi. Você entra numa sala, a aula declama, vai noutra declama, vai noutra declama. E aí aquilo vai fixando. E como eu tenho mania também de enfiar minhas poesias onde eu vou, às vezes eu não quero nem falar, eu quero declamar meus poemas. E isso vai fixando. Vitor, quando o Tiago comentou que ele foi levantar ao longo do tempo, nas próprias publicações de jornais, comentários, eventuais polêmicas em relação a temas que você lidou, você falou com a gente um comentário que talvez seja interessante aqui. Até que ponto o poeta abre mão de si ou mergulha em horizontes de inspiração para ele dizer não coisas sobre ele ou dele necessariamente, mas sobre o mundo ao seu redor? Então, é uma coisa que muitas vezes quando eu publico poesia no Face, tem gente que fala, mas você pensa assim. Necessariamente, um poeta, quando faz uma poesia, ele é quase como um romancista, ele cria um personagem. Um trabalho de umas meninas trabalho de TCC lá da Unesp, de comunicação, tendo lido os meus livros, perguntaram, você é machista? Falei, não, eu não sou machista. Machista é o meu eu lírico. Eu não tenho nada a ver com o meu lírico. O eu lírico que eu interpreto o mundo, e mesmo ele dizendo em primeira pessoa, não sou eu. Eu sou o Vitor. Aquele eu lírico, e o eu lírico se desdobra em vários poemas. Um ele pensa assim, um ele é religioso, outro ele é ateu. Num ele é safado, no outro ele é romântico, no outro ele é doce, no outro ele é melancólico, no outro ele é agressivo. Talvez possa haver um pouco de mim, mas é sempre uma obra de ficção. É sempre uma obra de ficção. Talvez, às vezes, eu posso ser muito religioso e fazer um poema ateu. Ou posso ser, ou que se considera ateu. Quando eu fiz, por exemplo, Final Feliz Natal, eu era profundamente religioso, não tinha nada. E muitos consideram o poema ateu, porque também o poema não se finaliza nele, ele se complementa na leitura e depende do modo como as pessoas leem, e às vezes a pessoa confunde muito o eu lírico com a pessoa que escreve. Eu acho que o exercício da leitura da poesia tem que mostrar bastante isso, porque se eu falar assim, tive 100 namoradas, pelas 100 me apaixonei, as 100 eu matei. Não posso matar 100, entendeu? Isso aí é um modo de dizer. Sim. E necessariamente eu não tive 100 namoradas, né? Não sou Dom Juan. Entendi. Quando você olha para o tempo, no Sobras Poéticas, Poesia Revisitada, você encontra natural relação entre alguns temas que você abordou em função do momento que você vivia naturalmente, porque aqui a gente está falando de 67 para a fase de redemocratização, por exemplo, se quiser pegar só pelo viés político, além do emocional e de formação. A minha poesia é muito comportamental. Parece que me chama bastante atenção o comportamento das pessoas. Tem
texto num livro que explica que a minha poesia tem basicamente 2 direcionamentos. O primeiro, que eu chamo de sino de igreja. Até quando publiquei Os Anjos Mascam Chiclete, eu pus como que epígrafe, né? Poesia de um interiorano entre um sino de igreja e as tentações feéricas dos shopping centers. Então, que é o seguinte, sino de igreja vale muito dos valores e da visão de mundo e da vivência que eu tinha, que eu morava em Bauru, uma cidade pequena, depois fui morar, entendeu, em Pirassununga, Itajubá, Valinhos, cidades menores, e que tinha um mundo mais voltado para a igreja. Então, as procissões, esse lado, e bem a moral também, o comportamento, os valores das pessoas. E eu percebi que já em Mão nos Bolsos despertava alguma coisa assim, entendeu? A palavra Coca-Cola, pro lado que é mais moderno. Eu sempre tive uma atração pelo shopping, pelo moderno. Quando eu descobri o plástico, eu fiquei encantado. Gente, é plástico, eu não preciso, sabe? Era uma coisa de encantamento. E isso se acentuou, esse lado assim de verificação do consumo, no livro Os Anjos Mascam Chiclete. E é interessante que essa temática, tanto de Mão nos Bolsos como dos Anjos Mascam Chiclete, ora menos, ora mais, ela vai se desdobrando nos livros posteriores. De tal maneira que parece que, no fundo, é um só livro. Se você pegar, você vai ver aqui, entendeu? Você pega mesmo o último livro meu, você vai ver essa tendência de uma cidadezinha menor, entendeu? E já também outra tendência do mundo do consumo, do shopping, essa coisa toda, da vida mais moderna. Então é interessante que eu acho que essas duas vertentes, acho que marcam bem, entendeu, a minha poesia, e fica bem estabelecido aí. Tiago, quando você vê o depoimento do próprio autor e mais a observação do material como editor que você levantou, você naturalmente deve ter surpresas sobre a forma como o leitor, nessas cartas, nessas publicações todas, cada um interpretou momentos ou pontos diferentes da poesia do Vitor, então. Sim. E tem a minha interpretação também, no sentido de, como editora, é muito diferente você ter uma abordagem. Primeiro eu fiz a abordagem de leitor e depois de editor, e é muito interessante perceber assim como a poética dele tem uma coerência, apesar de ele dizer que é o eu lírico que se manifesta. Você consegue perceber muito bem assim esse contraste entre o início da carreira e uma pessoa mais, vamos dizer, inocente, mais romântica, acreditando em alguns conceitos da vida, e conforme vai amadurecendo, vai tendo diversas descrenças e tendo essa ilusão do neon, do shopping. É muito interessante isso. Particularmente assim, eu gosto atualmente dos livros dos meios, porque eu acho que é a fase que eu estou vivendo, então eu me reconheço neles. E agora, quanto a essa parte dos comentários das pessoas, assim, é muito interessante ler também como ele foi recebido. Inicialmente foi recebido com muito carinho, depois teve as polêmicas e o pessoal também defendendo. E eu não encontrei muitas vozes dissonantes, assim, falando a poesia do Vitor é ruim. Já existe um consenso de que é muito boa, então não teve poucos críticos, assim. Mas deve ter, com certeza. Eu digo mais sobre a questão da abstração, da forma da leitura do mundo, eventualmente, né? Porque a poesia nos fornece essa possibilidade de cada um, como ele disse, dentro do seu momento, enfim, da sua forma de ler o mundo e da sua experiência, do seu repertório também, de como você consegue alcançar ou abrir outras portas de interpretação em relação ao que ele sugeriu nos textos, né? Imagino que ao longo do tempo, baseado não só em polêmicas, mas isso que a moça falou para ele no TCC, você é machista? Não, meu eu lírico manifestou uma poesia. Isso por si só, no exemplo, mostra como a poesia pode e deve, né, abrir vários caminhos para aquele que está tentando absorvê-la. Sim, o eu lírico do Vitor, assim, eu concordo que existem alguns momentos machistas, mas tem momentos muito, muito socialistas também.
Tem um poema muito bonito que chama O Socialismo é Vermelho, que ele fala de um casal, que não existe nada mais socialista do que um casal nu em uma cama se amando. Isso é uma transcendência muito bonita, ainda mais hoje, num mundo meio complexo, cheio de agressões. O amor como transgressão é muito bonito. Vitor, quando você fala como comportamental, eu já tive o prazer e gosto de ler os seus versos, né? Eu só não sei pontuá-los aqui no tempo, porque eles não estão datados aqui. Mas quando você fala do comportamental, de fato, você, que a observação de jornalista, acaba pegando vários sentimentos de outras posições. Mas eu não o vejo nem com o eu lírico machista. Eu acho que você é um socialista humanista livre, aberto, quando você escreve os textos. É livre. Até numa entrevista perguntaram qual que é a frase que te define. Eu falo do Fernando Pessoa, Álvaro de Campos: não me pegue no braço, entendeu? Não me pegue. Quer dizer, essa liberdade, se um dia eu for preso, eu fico maluco. Mas não é essa prisão física também, né? Prisão da alma. Eu me sinto bastante livre, inclusive para expressar as coisas. Não sei, o poema vem e eu não vou brigar com o poema. Okay. Se ele fala isso, se fala aquilo, o que eu acho bonito na poesia é que ela não provoca um direcionamento. Diferentemente da ideologia que aí se impõe, entendeu? A poesia, ela deixa margem a múltiplas interpretações. E mesmo quando eu faço o poema, pode ser que eu não concorde com aquilo, mas aquilo saiu. Aquele é um pensamento. Sabe? É interessante esse aspecto que por isso que a poesia deve ser mais ensinada na escola, porque ela revela várias visões de mundo. Uma poesia em primeira pessoa. Teve um tempo que eu fazia poesia. Olha, é um fato interessante, eu acho. Acho que cabe bem na sua pergunta. Cabe bem na sua pergunta. Quando meu filho ficou doente, depois veio a falecer, que é uma polêmica que todo. Eu comecei a fazer poemas de revolta, aquela coisa toda. E morreu o meu cunhado, irmão da minha mulher, e ela falou assim: você vai fazer uma poesia para ele. Eu falei: não. Aí eu falava para todo mundo que eu era ateu, aquela coisa toda. Eu mudei de pensamento, mas eu falava para todo mundo, né? Isso aí. Ela falou: não, você não. Vamos na missa então. Eu falei: não vou. Então você escreve alguma coisa para ele. Mas como que eu vou escrever se eu sou ateu? Ele era jardineiro do SESI e eu escrevi, entendeu? Face a face. Face a face é uma cultura religiosa que depois que você morre, você vê a Deus, entendeu? Diante de si. E tem um livro no seminário, que é a biografia dos padres que morreram, que chama Face a Face. Aí eu falei: vou pôr o título nisso. Entendeu? Então eu fiz esse poema pro meu cunhado, né? Gente, eu tô com a memória, parei de dar aula, fica diferente. A questão de Deus dentro do poema, né? Eu falo: entre as flores que levo, lembranças tenha de mim. Deus, tu que colhes flores no teu jardim, entre as flores que levas, lembranças tenhas de mim. Eu sou aquele jardineiro que o teu mundo enfeitou. Guarda-me contigo, pois contigo estou. Veja bem, eu estava brigado com Deus, aquela coisa toda, e fiz esse poema. Inclusive eu respeitei, quando meus poemas são tudo em minúscula, eu pus Deus com maiúscula, contigo em maiúscula, entendeu? Um respeito, porque aquele eu lírico é respeitoso. Não importa, entendeu? Se eu acreditasse ou não, mas surgiu aquilo, claro que foi das minhas vivências, do tempo que eu era coroinha, do tempo que eu tinha todo um sentimento. Você traz isso, da sua memória carrega isso, e não era que você propagando ateu, entendeu? Aliás, essa coisa de questionar se Deus existe ou não, eu tenho um texto aí no fim do livro, né, que fala bem isso. Não é porque eu acredito em Deus, os mistérios são infindos, né? Não é porque eu acredito em Deus que ele existe. Não é porque eu deixo de acreditar nele que ele vai deixar de existir também. Deus existe independente. Se Deus existir, independe da minha crença nele ou não. Quando alguém diz para outro: eu te amo,
uma namorada diz para o namorado eu te amo, ou o namorado, a outra pessoa acreditar nessa frase é uma questão de fé. Então Deus é uma questão de fé, ou você tem essa fé ou você não tem. Se você atravessa debaixo de uma ponte ou no viaduto, você acredita que aquele não vai cair. Se você sobe num avião, você acredita que ele vai te pôr de volta ao chão. Mas isso aí é fé. Isso aí não é cientificamente provado. Tanto que tem avião que cai. Não é verdade? Então, a fé é uma coisa que eu admiro as pessoas que têm fé. Eu admiro, entendeu? Então, acho que tem alguma sementinha lá em mim que está renascendo. E eu estou cada vez mais tentando ser mais humanista, buscando uma espiritualidade mais cósmica do que propriamente, entendeu? Aquela fé baseada... Tanto que eu não quero que me pegue no braço, não entro numa religião, não quis entrar na Academia Bauruense de Letras. Eu participo, por exemplo, do Grupo Apenas, participei ou dos Versos no Canto, ou da Expressão Poética, porque não tem horário para ir, vai aqui, vai ali, você está entendendo? Então, essa liberdade de pensar, a liberdade de se expressar. E não vou negar nunca, entendeu? Aquilo que eu escrevi. Escreveu, está escrito. Como eu disse para a Camila, depois de conversar com o Vitor, é duro que você fica tentando estimulá-lo a conversar sobre outros conteúdos. Eu faço muita digressão. E vamos voltar na pauta para que as pessoas possam saber da data. Tiago, é no dia 5 de novembro, na próxima semana. Agora, 5 de novembro. Sim. Por que 19 e 28, já que eu fiz a data cabalística com horário no começo? Porque todo mundo pergunta e guarda esse horário. Imaginei. Mas na verdade, assim, teve um evento anterior que o Vitor fez no Automóvel Clube com esse horário também, 7h28, e como essa obra acaba celebrando toda a trajetória dele, foi uma homenagem àquele evento, que por causa desse marco, as pessoas perguntam, mas por que 7h28? Então ninguém esquece que é 7h28. No Hall do Teatro de Bauru, nas Nações Unidas, 5 de novembro, 19h28. Sim, lançamento de Sobras Poéticas. Luiz Vitor Martinello, professor, escritor, poeta e humanista. Obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui no Espaço Aberto. Felicidades aos seus versos. Eu que agradeço, Nelson. É um livro que foi uma surpresa para mim. Esse livro aí é o seguinte, eu queria fazer uma antologia, e quando eu lancei meu último livro, da qual você tirou a inspiração para musical, meu poema, que eu agradeço muito, Balada, o Tiago estava lá tímido, e ele olhava, ele havia sido meu aluno, olhava, pegou o livro e depois falou assim, eu posso ir na sua casa pedir um autógrafo? Eu falei, pois não, quer que eu vá? Não, eu vou lá. Aí foi conversar, falei, eu quero fazer uma antologia, tá? Vamos fazer por um programa de estímulo à cultura? Eu não acredito no investimento público na cultura. Não, vamos fazer. Aí ele me disse, olha, tem um projeto aqui que está encerrando, mas é do município. Foi pior ainda, não acredito. Aí falou, vamos tentar. Tentou, isso passou-se um ano, né? Um pouquinho mais. E ele falou, Vitor, eu vou defender o projeto. Que projeto? O de estímulo. Foi defender, foi aprovado. Muito bom. E fizeram o livro, entendeu? Eu cedi os poemas, né? Porque tinha que... Mas o resto foi tudo escondido de mim. Tanto que eu fui até a editora, tinha um computador lá com um pedacinho do livro. Não, você não pode ver. O noivo não pode ver o vestido da noiva antes do casamento. E eu acabei conhecendo o livro ontem. E agradeço muito, tanto ao Tiago, e agradeço ao Carlos e todo o pessoal da Canal 6 Editora. E espero que o pessoal goste do livro também e que esteja lá com a gente. Legal. Na terça-feira. Para você que nos ouve ou nos assiste pela TV Câmara, se você quiser ter mais informações ou contato com a obra e o conteúdo do Luiz Vitor Martinello, no Facebook e Instagram, L. Vitor Martinello, para quem está na tela. Tá grafado para quem está ouvindo, L. Vitor Martinello com 2 L's, para não errar na grafia e na busca.
Fui outro dia lá na Rua do Marquês, onde mora minha tia, que poesia fazer me fez. Não sabia começar, como chegaria ao fim? Depois de tanto pensar, comecei bem assim. Esses são os versos que eu havia esquecido e que de agora me lembrei. E eu falei, não vou fazer poesia, tem rima, essa coisa toda. Mas depois eu descobri Bandeira, Quintana, Drummond, Cassiano Ricardo, que fazia poesia sem rima. Embora a gente cultivasse o verso de ouro ou o verso decassílabo, eu falei, acho que essa poesia dá para fazer. Então minha poesia é bem essa aí. E termina aqui, Nelson, posso fazer o poema? Um poeminha que eu achei nos meus papéis jogados fora e que nunca havia prestado atenção nele. E que ele encerra o livro, chama-se Epitáfio. De tristezas tamanha foi que morri. Um anjo mascando chiclete levou meu corpo, deixou minha alma aqui. Muito obrigado, Tiago Augusto. É o Luiz Vitor Martinello, dia 5 de novembro, 19h28, no hall de entrada do Teatro de Bauru, 19h28. Sobras poéticas, poesia revisitada. Até o nosso próximo Espaço Aberto. Se eu não lembrar